Caríssimos fiéis, eis que neste sexto domingo depois de Pentecostes temos uma missa verdadeiramente pascal, e assim devemos considerar a epístola e o evangelho da missa como uma verdadeira catequese pascal acerca do batismo e da Eucaristia, que prolonga e desenvolve as instruções que recebemos da Santa Romana Igreja ao longo da Páscoa. Antes de tudo, meus caros, convém dizer que o trecho que serve de epístola para a missa é um dos mais ricos dentre todos os escritos de São Paulo Apóstolo. Ele recorda a necessária conexão entre os sacramentos e a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, e especialmente entre o batismo e a paixão, quando diz: fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. É preciso recordar sempre, meus caros, que o batismo e os demais sacramentos foram instituídos por nosso Senhor e não pela Igreja. A Igreja instituiu os ritos que servem de preparação e de adorno aos sacramentos, mas no coração de cada rito há um sacramento instituído pelo próprio Salvador e não pela Igreja. Quando a Igreja celebra um sacramento, ela não quer apenas celebrar uma cerimônia santa, um rito piedoso e belo, ela quer conferir uma graça por meio dos ritos. E esta graça, da qual os ritos são canais e instrumentos, esta graça é uma aplicação dos méritos da paixão de nosso Senhor. Ou seja, o que nosso Senhor nos mereceu no sacrifício da cruz, nossa Santa Madre Igreja nos aplica quando celebra os sacramentos. Isso quer dizer que os sacramentos são uma verdadeira participação à paixão de nosso Senhor. São efeitos do sacrifício da cruz, como se os sacramentos fossem rios, por meio dos quais o Salvador nos dá de beber de sua vida divina. E assim, caríssimos, retornemos às palavras de São Paulo. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos para a glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. O efeito próprio do batismo, a graça própria do batismo, é nos associar misticamente à morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Recordemo-nos que pelo pecado de Adão, o pecado original, nós herdamos uma natureza humana ferida, isto é, enferma por causa da desordem das paixões, e além de ferida, espoliada, isto é, roubada em seus dons divinos, sobretudo o dom da graça santificante. Sem a graça santificante e sem o dom da integridade, o homem herda um estado de inimizade com Deus e de desordem das paixões. E neste estado ele pode perseverar pelos seus próprios pecados e pelos seus pecados atuais. Tal estado de inimizade e de pecado, meus caros, é o que São Paulo chama de homem velho, ou seja, uma vida que é muito mais morte do que vida, e da qual devemos abdicar pelo batismo. A paixão e morte de nosso Senhor na cruz, além de ser o testemunho eloquente e admirável do amor imenso de Deus pelo gênero humano, além de propiciar-nos um tesouro infinito de graças, além de ser o máximo ato de culto daquele que é o sacerdote e a vítima perfeita, em suma, a paixão e morte de nosso Senhor representa também a morte do homem velho, a morte do velho Adão, porque a sentença de morte que o Salvador assume era nossa. Expirando na cruz, caros senhores, o autor da vida não morre definitivamente,
mas conduz à sepultura o velho Adão, conduz à sepultura a nossa sentença de morte. Por essa razão, o batismo é uma participação à paixão de Nosso Senhor. O batismo é a nossa configuração à sua paixão e morte, porque o batizado morre também, mas morre misticamente, uma vez que o sacramento apaga o pecado original e, eventualmente, os pecados atuais, no caso do batismo dos adultos. O batizado não pode participar dos efeitos salvíficos da paixão e morte de Nosso Senhor sem morrer também ao velho homem, sem ter destruído em sua alma o princípio de inimizade com Deus, que é o pecado. E, caríssimos, a morte mística do batismo é devidamente representada no sacramento. Afinal, o batismo, em grego, baptizo, ou seja, lavar por imersão. A imersão na água constitui o sepultamento do homem velho, a configuração do batizado à morte de Nosso Senhor. Ainda que o batismo seja celebrado no rito romano por efusão, isto é, pelo derramamento de água sobre o batizado, essa forma representa suficientemente o efeito do batismo, na medida em que representa o banho espiritual produzido pelo sacramento. E porque a água que se derrama sobre a cabeça do batizado e a cobre não deixa de representar o corpo de Nosso Senhor ocultado pela sepultura. Mas se a morte do Salvador não foi definitiva, porque Ele conduziu ao sepulcro a nossa sentença de morte para em seguida triunfar sobre o velho Adão, ressuscitando dos mortos, então o batismo não pode ser uma configuração unicamente à morte. Deve ser também uma configuração à ressurreição de Nosso Senhor. Assim como o batizado é imergido nas águas, como imagem da sepultura do velho homem, ele deve ser retirado, emergido das águas, como imagem do nascimento do novo homem. Um homem reformado na graça de Deus e configurado à Santíssima Pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por essa razão, meus caros, o batismo é uma regeneração espiritual, pois a infusão da graça santificante nos torna filhos adotivos de Deus, nos torna participantes da sua vida divina, nos torna herdeiros do céu e concidadãos dos anjos e dos santos. Dito isso, retomemos uma terceira vez as palavras de São Paulo apóstolo, que agora compreendemos com maior clareza. Fomos, pois, sepultados com Ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos para a glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Esta vida nova em Jesus Cristo, caríssimos, também deve ser bem compreendida. O batizado não pertence a Nosso Senhor, não está sujeito a Nosso Senhor como o escravo a seu dono, como servo feudal ao seu senhor, ou como soldado que presta juramento ao general. O batizado não pertence a Nosso Senhor, tampouco como um templo, uma igreja que é consagrada pelo rito de consagração ao culto divino. Todos estes exemplos são insuficientes para exprimir a graça própria do batismo. Na verdade, meus caros, pelo sacramento do batismo, o cristão é incorporado a Nosso Senhor. Ao entrar nas águas do sacramento, o cristão sepulta o homem velho e é imergido na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, tornando-se membro dele, verdadeiramente incorporado à sua pessoa.
tendo em comum com ele a mesma crucifixão, morte e ressurreição, da qual o sacramento nos faz participar. Dom da conclusão de São Paulo: vós também considerai-vos mortos ao pecado, porém vivos para Deus em Cristo Jesus. Notemos bem, caríssimos, os termos utilizados por São Paulo. O apóstolo diz que nós devemos nos considerar mortos ao pecado. Ou seja, o católico foi sepultado ao pecado para não mais retornar a uma vida que mais se assemelha à morte. É uma vida que é uma garantia da morte eterna. Nós devemos nos considerar, ademais, vivos para Deus em Cristo Jesus. Ou seja, não apenas a vida da graça nos vem de Jesus Cristo, mas sendo Ele a fonte desta vida, a cabeça de quem somos membros, temos por obrigação crescer nesta incorporação e assimilação, desenvolver em nossa natureza humana este princípio vital que é a graça, para viver a cada instante e a cada dia mais e mais desta vida. Infelizmente, porém, é muito frequente que mesmo entre os católicos praticantes, a vida espiritual não seja vivida como o crescimento de um organismo, como o desenvolvimento de um princípio vital, como o enraizamento e a assimilação de uma natureza na outra. Infelizmente, meus caros, não vivemos a vida espiritual como a nossa incorporação progressiva em Jesus Cristo, até que toda a nossa natureza, em todas as suas operações, possa viver nele, imersa nele, ou como disse o apóstolo, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pelo contrário, vivemos a vida espiritual em termos meramente jurídicos, como algo exterior a nós, como algo que se passa fora de nós, como um checklist de atividades com as quais nós devemos estar quites ao longo do dia. Nós vemos, no fim das contas, uma burocracia espiritual. Nós passamos por todas essas obras da vida espiritual, a oração, a confissão, a comunhão, como que pagando pedágios, uma espécie de momentos perdidos que nós nos abstemos daquilo que seria mais prazeroso e mais agradável, somente para estar com a nossa consciência anestesiada, para que nós tenhamos alguma segurança para caso morramos, mas estamos prontos para, diante de algo mais agradável, de algo mais prazeroso, arriscar a nossa eternidade, prontos para pagar o devido pedágio espiritual depois, pecar para confessar depois. No fim das contas, o estado de graça e o estado de pecado parecem ser um mero título, da qual a nossa consciência nos dá notícia. Esse título terá valor efetivo somente na eternidade. E enquanto isso, podemos vendê-lo e comprá-lo à vontade, como quem troca a sua mega-sena no carro dos ovos ou no carro da pamonha. Na medida em que o estado de graça ou o estado de pecado trazem-nos estas ou aquelas vantagens, nós
trocamos esse título, vendemos essa ação, ou resgatamos este título do tesouro, de acordo com aquilo que mais nos interessa naquele instante. Passamos do estado de graça para o estado de pecado e do fervor à tibieza, como quem negocia títulos de capitalização ou ações na bolsa, como quem negocia bens exteriores a si mesmo. Em última instância, é claro que nós queremos morrer em estado de graça, mas enquanto durar esta vida, parece-nos que o fervor e mesmo o próprio estado de graça não convém a todos os momentos. Parece-nos que às vezes convém cometer algum pecado venial ou até mesmo mortal, na medida em que temos a ilusão de procurar alguma vantagem presente com tais desordens. É claro que queremos morrer e ir para o céu, é claro que queremos evitar o inferno, mas parece que, no fim das contas, alguns riscos, aparentemente minúsculos, valem a pena ser tomados para gozar de um determinado prazer, para ter alguma vantagem ou para ter algo que parece ser menos penoso. Como que, se na nossa insensatez, se na nossa estupidez, valesse a pena correr o risco do inferno eterno, dos sofrimentos eternos, como se valesse a pena brincar com a nossa eternidade, como se valesse a pena jogar roleta russa, valendo o sofrimento eterno. Não, meus caros, a vida espiritual não deve ser vivida em termos meramente jurídicos, como ações que se negocia na bolsa, ou como a Mega Sena que se troca por ovos. A vida espiritual é a nossa incorporação, o nosso enraizamento, nossa imersão, nossa assimilação em Jesus Cristo. Nosso enraizamento, nossa imersão, nossa assimilação em Jesus Cristo, e não um mero título de capitalização. Ela é como um organismo infundindo desde o batismo para crescer, desenvolver-se e aperfeiçoar-se o tanto quanto isso for possível. Assim como nós somos contra a interrupção assassina da vida humana pela abominação do aborto, do mesmo modo, o pecado mortal é o aborto da vida da graça, é a expulsão deste princípio vital pelo qual Deus mora em nós, é o suicídio da nossa vida espiritual. Ainda que o sacramento da penitência venha devolver a vida da graça em nossa alma, Deus não nos infunde a sua graça para produzir uma deformidade, uma monstruosidade sobrenatural. Isto é, Deus não nos infunde a sua graça para que a vida da graça seja interrompida inúmeras vezes pelos pecados graves e paralisada incontáveis vezes pelos pecados veniais voluntários. Por isso que o sacerdote, para dar a absolvição no sacramento da confissão, deve ter alguma segurança de que a pessoa vai fazer algum esforço para sair da vida do pecado, para evitar pecados futuros. Ele deve ter alguma segurança de que a pessoa não está ali no confessionário como quem passa por uma cabine de pedágio, somente para anestesiar a sua consciência e poder comungar. Ele deve ter alguma segurança de que a pessoa não vai desperdiçar aquela graça que ele está recebendo, de que ele não vai desprezar o sangue de nosso Senhor derramado na cruz por ele, para que ele tenha graça santificante, de que ele não vai menosprezar o corpo de nosso Senhor na comunhão que ele pretende receber. A confissão não serve
para unicamente se aproximar da mesa da comunhão, mas sim para nos devolver essa vida que nós perdemos pelo pecado, e para que nós possamos crescer na vida da graça, para que nós possamos praticar a virtude e fugir do pecado. Somente um louco plantaria inúmeras vezes as sementes de uma planta para arrancá-la assim que surgir o broto. Somente um louco cuidaria com zelo de um galinheiro para depois lançar fora todos os ovos e entregar as galinhas aos lobos. Somente uma mãe desnaturada e enlouquecida tentaria matar seu filho assim que nascesse. Pois a loucura de uns e outros não se compara à nossa loucura quando expulsamos a vida de Deus em nós, tratando-a com um desprezo que não costumamos ter sequer com as plantas e os animais. E é esta a nossa miséria, meus caros. Deus quer fazer de nós seus filhos, quer nos incorporar e assimilar a sua vida divina, e nós nos fazemos piores que os animais brutos, porque desprezamos, no fim das contas, o estado de graça, não fazendo caso do tesouro infinito que carregamos conosco pela graça santificante. Enfim, não somente nós ousamos expulsar Deus de nós, como nos acostumamos aos pecados, nos acostumamos aos bens desordenados, nos dispomos a ter uma maior facilidade com o pecado e uma maior intimidade com Satanás pelos pecados mortais reiterados. Mas consideremos também o evangelho dessa missa pascal. Nosso Senhor disse: tenham compaixão desse povo, já há 3 dias perseveram comigo e não tenho o que comer. Não apenas aquela multidão seguia e ouvia a pregação do Salvador, também nós seguimos e ouvimos nosso Senhor, porque não queremos viver uma vida desgarrada do pastor e amigo das nossas almas. Não queremos viver uma vida completamente separada de Deus e da casa de Deus e das coisas de Deus. Também nós seguimos e ouvimos nosso Senhor, e à semelhança daquela multidão, temos fome. Seguimos e ouvimos o pastor das nossas almas com fome, sendo que Ele é o pão da vida eterna. Caríssimos, é uma graça que nós estejamos aqui na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus e procurando viver conforme a lei de Deus, fazendo a vontade de Deus. Mas nosso Senhor teme despedir-nos com fome, como ouvimos no Evangelho. Se eu despedir em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho. E alguns deles vieram de longe. É uma graça que estejamos aqui na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, mas sejamos sinceros, não viemos de tão longe, não abandonamos uma vida de pecado para vivermos uma vida de meros ouvintes da palavra de Deus, de meros espectadores da liturgia, de meros frequentadores da casa de Deus. Não viemos de tão longe para voltarmos em jejum para as nossas casas, porque nós desfaleceremos no caminho. Por nós mesmos não teremos força para remediar as desordens das paixões e vencer as seduções do mundo e as tentações do demônio. Nós podemos nos esquivar pontualmente desta ou daquela queda, mas sem a graça de Deus é impossível resistir a todas as desordens, seduções e tentações dos inimigos da nossa alma. Não viemos, portanto, de tão longe para vivermos uma vida de meros ouvintes da palavra de Deus, de meros espectadores da liturgia, de meros frequentadores da casa de Deus. A vida da graça que nos foi infundida no batismo precisa ser nutrida, precisa crescer, precisa se desenvolver, precisa se aperfeiçoar.
A vida da graça precisa enraizar-se em todas as nossas operações. A vida da graça precisa assimilar-nos e incorporar-nos progressivamente em nosso Senhor. Jesus Cristo precisa ser formado em nós e nós precisamos ser reformados e regenerados mais e mais em Jesus Cristo. Para tanto, nosso Senhor não nos multiplica desta vez o pão que alimenta o corpo, mas o pão que alimenta a alma. Desta vez, nosso Senhor nos multiplica a Eucaristia e quer que comunguemos da Eucaristia até a saciedade, pois, como ouvimos no Evangelho, comeram e ficaram fartos. Quem comunga em estado de graça, com reta intenção e devidamente preparado, faz uma boa comunhão. Sacia a sua alma com a vida que jorra do coração aberto de nosso Senhor e recebe do sacramento as forças necessárias para não desfalecer, mas para combater, para crescer e desenvolver a vida de Deus em sua alma. Tenhamos compaixão da nossa alma, caríssimos, como nosso Senhor se compadeceu dela, multiplicando os pães para depois multiplicar a Eucaristia. Tenhamos compaixão da nossa alma, façamos uma boa confissão, não como um pedágio para a comunhão, nem como uma anestesia da consciência, mas para verdadeiramente agir conforme nossa natureza de filhos de Deus, para verdadeiramente revestir uma nova vida. E não tardemos mais, façamos uma boa comunhão e comunguemos tantas vezes quanto pudermos durante a semana, porque nosso Senhor não instituiu os sacramentos para que entremos e saiamos da casa de Deus como a alma em jejum, mas sim, façamos uma boa confissão, façamos uma boa comunhão para efetivamente termos uma nova vida, uma vida unida a Deus e que permanece em Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.